Paz do Senhor, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos aqui com a lição Juvenis, Escola Bíblica Dominical. Já queria estar dando um toque para você que temos aula de adolescente na descrição, no canal ali você vai ver a aula de adolescentes, a aula de jovens comigo e também a aula de adultos com o evangelista Márcio Mainardi. E essa lição que estamos aqui com as respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm divulgado, têm nos ajudado nestas aulas. Eu até quero mandar um abraço também para o nosso irmão Jardiel Albuquerque. Deus abençoe a vida dele cada dia mais. Ele que tem o blog Auxílio ao Aluno EBD. É muito legal esse auxílio que ele coloca no blog dele lá. Vou deixar o link para você entrar no blog, que é muito legal mesmo. Tem os vídeos, esses vídeos nós colocamos lá, melhor ele coloca o vídeo, mas além disso tem os subsídios ali que você vai poder aprender muito. Nosso irmão Jardiel Albuquerque, Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida dele, nesse blog ele que tem dado esse apoio grande mesmo. Que Deus abençoe cada vez mais, e a nossa irmã Janice também, que tem apoiado a Escola Bíblica Dominical há muito tempo. Tema da lição desse momento: por que Deus nos criou? É a lição número 3 da Escola Bíblica Juvenis. As outras estão na 2, a única que é um número para frente é a Juvenis. O restante, que a Juvenis começou no dia 31, a primeira lição, e as outras já começaram no dia 7. Então a única que começou antes foi a Juvenis, por isso que dá essa diferença, você que nos assiste aí. Por que Deus nos criou? Primeiro, relacionamento. Nos criou para se relacionar com o ser humano. Esse relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Não é apenas Deus querendo relacionar comigo e eu não querendo relacionar com ele, ou eu querendo relacionar com Deus e Deus não querendo relacionar comigo, não. É uma via de mão dupla, é um relacionamento. Eu relacionar-se com Deus, ele relacionar-se comigo. Por que Deus nos criou? Relacionamento. Agora, quando nós vemos dentro dessa lição, será falada sobre evolução. Quando nós entendemos que uma pessoa ela se recusa a cumprir esse relacionamento via mão dupla com Deus, eles lançam essa ideia, essa filosofia chamada evolução, porque não querem um relacionamento com o Criador mesmo. E por isso inventam toda essa ideia da evolução. O versículo inicial diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Sintetizando a lição, ele vai dizer assim: na lição de hoje, estudaremos a respeito da origem do universo, da vida e do ser humano a partir de uma concepção bíblica. Você perceberá que é bem diferente daquela que seus professores de história e biologia ensinam. Não todos também, né? Entretanto, é importante que você saiba que tanto a teoria cosmológica do Big Bang quanto a teoria dos evolucionistas são apenas teorias, ou seja, conhecimento especulativo. Pela fé, cremos no Deus, que é o Criador. A criação, segundo a Bíblia, foi um ato voluntário, gracioso, soberano e intencional de Deus Todo-Poderoso e Eterno. Esse intencional que encontra-se escrito aqui, esse intencional realmente criou
o ser humano para ter esse relacionamento. Foi intencional. Na introdução, ele fala aqui sobre toda a obra de arte, ele possui as impressões digitais do artista, tal, assinatura, tudo isso. Só que ele diz aqui algo que chama a atenção também. A Bíblia deixa muito claro que o universo, a vida e o homem não são frutos de uma explosão cósmica, conforme a teoria do Big Bang. Nem tampouco evoluíram ao ponto de uma espécie se transformar em outra espécie diferente. Antes, toda a criação é resultado de um ato voluntário, graças à soberana intencional de Deus. Aí ele vai citar Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 14, na leitura bíblica em classe. Eu não vou ler, até porque nós vamos ler a lição e vamos citar alguma coisa a respeito disso daqui. No tópico de número 1, ele fala que a criação de Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Essa é uma afirmativa irrefutável, pois declara com simplicidade, objetividade e veracidade que o universo, os seres e o ser humano não surgiram de uma explosão cósmica. Essa é a ideia, até eles falaram que os cientistas quiseram fazer algo no laboratório a respeito disso, e eu acho interessante que muitos dizem que Deus não existe, mas também não podem provar, não há como provar que Deus não existe. Não há como provar do Big Bang que ocorreu, mas não há como provar que Deus não existe. Eles não provam que existe, mas eles não conseguem provar que não existe também. Que não tem como colocar no laboratório Deus. Então é bem interessante isso também. Mas nós vemos pela Bíblia aqui, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro aqui, nesse princípio, nesse Deus, no hebraico Elohim. Elohim é Deus no plural, que significa também todo o poder dele e significa muito mais, porque esse Elohim aqui no plural, nós entendemos, por causa dessa palavra, a existência da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas também você vê aqui princípio, que é o Bereshit, e criou, que é o Bara. Todas as palavras no hebraico. Esse Bara aqui, o significado dessa palavra é o poder de trazer à existência algo que não existia. Isso é interessante, trazer à existência algo que não existia. E quem que trouxe à existência algo que não existia no princípio? Quem? Elohim, Deus. Então nós vemos já no início aqui sobre Deus, sobre a existência, sobre a criação. É um ato de Deus porque quis criar. Ele é soberano. Ele quis criar o homem, a criação, para ter esse relacionamento com o homem. A criação também não é um processo evolutivo, como afirmam algumas teorias cosmológicas. Então não é algo evolutivo que foi evoluindo, não. Tudo que se fez, tudo que foi criado, foi assim do jeito que é mesmo. Deus, num ato, numa atitude dele, criou da forma que é. Não criou algo que demoraria milhões de anos para criar, não. Ele criou, como nós lemos na Bíblia, em 6 dias, que depois a gente vai falar até a respeito aqui também, mas algo que Deus resolveu criar e criou. Aí ele cita Neemias capítulo 9, de versículo número 6, que diz assim: Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus,
e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Criação de Deus. Tu, Senhor, nós vemos em Neemias 9:6. Deus não só planejou detalhadamente cada etapa da criação, como também executou. Nós vemos aqui. Aqui diz mais o comentarista: não houve espaço para coincidências ou melhorias, porque a Bíblia diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Fez, criou, era bom e acabou. Não evoluiu, vamos melhorar e tal. Não ocorreu isso. E aqui nós vemos, tem um outro texto de Êxodo, que é bem interessante, no capítulo de número 20 e versículo de número 11. É até interessante aqui nós lermos que fala dessa criação de Deus. Tudo quanto tinha feito era muito bom. Versículo 11, vamos ver o que diz aqui, Êxodo 20, versículo 11. Fala assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e o 7º descansou. Algumas pessoas acreditam que esses 6 dias, não sei se o Mateus, meu filho que está filmando, ele gravando, já ouviu isso? Alguns acreditam que esses dias não são dias de 24 horas, são eras, milênios. Tem várias ideias assim. Só que quando nós vemos esse texto de 6 dias aqui, que fez o Senhor, 6 dias, é usada a palavra íon. Íon significa tempo de 24 horas. Tem outra explicação também, mas essa do íon em 24 horas é o tempo. Se não fosse em 24 horas, ele usaria a palavra dor, D-O-R, dor, que significaria eras, mas não usou. Ele usou íon, que é um tempo de 24 horas, para entender que foram 6 dias mesmo que Deus criou o mundo. E no 7º descansou. Então é a palavra íon. No tópico 2, o ser humano segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, no 6º dia da criação, Deus formou o primeiro homem, Adão, tal, soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Gênesis 2:7. Aí que nós entendemos que ele recebeu o Espírito, que é o canal de adoração entre Deus e o homem. Essa é a diferença dos animais com o homem. E o homem adora a Deus racionalmente. Vemos mais aqui. Depois, vendo que não era bom que o homem vivesse só, formou igualmente a primeira mulher, a costela e tal, que é uma auxiliadora. Carne de sua carne e osso do seu osso. Gênesis 2, versículo 18-23. O ser humano, diferente de tudo que foi criado, possui uma particularidade. Foi feito imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Essa imagem e semelhança de Deus, que depois nós vemos também João 4:24 para adoradores, mas nós vemos aqui, semelhança física com Deus não pode ser, porque Deus é Espírito. A Bíblia diz isso. Mas significa imagem espiritual e moral. Claro que com a entrada do pecado no mundo, o homem moralmente foi piorando. A situação ficou... O homem teve... A imagem de Deus no homem foi corrompida por causa do seu pecado. É o que ocorreu. Mas ele foi criado para adorar a Deus. Depois nós vemos aqui no tópico 3, evolução não, criação sim. Deus invisível e seus atributos eternos
são vistos através das coisas que criou abruptamente. Ele criou. E o interessante é que é o Deus invisível. E os atributos dele também, todos vêm. São vistos por todos. Tudo que Deus criou. Então vemos aqui que não há uma evolução. Criou Deus os céus e a terra. Criou todas as coisas. Muitas pessoas defendem com unhas e dentes o evolucionismo ateísta. E aí nós vemos ele citando várias, que a teoria da evolução é apenas uma dentre outras, como a criação, teoria do design inteligente, teoria do criacionismo científico. E aí ele cita para Charles Darwin, precursor da teoria da evolução, a vida é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos, sendo regida pela seleção natural, onde o mais forte sobrevive. E é interessante ele falar aqui de milhões e milhões de anos. Não, ele criou da forma que é. Criou, Deus invisível criou em 6 dias. Depois nós vamos falar aqui do DNA, código de vida onde estão registradas todas as nossas informações genéticas. Quando nós vemos o DNA, todos que pesquisam acreditam que algo inteligente criou, não teria como não ser criado. Então, Deus, esse algo inteligente que eles pensam. Aí nós vemos também o Deus da Bíblia é onisciente, conhece todas as coisas, cita alguns textos, sua inteligência é infinita e somente a partir dele a criação faz sentido. Salmo 19, versículo 1, que os céus manifestam a glória de Deus, que é tremendo, que é anunciando o firmamento. Você já viu esse texto? É um texto maravilhoso do Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E aí vai, um dia faz a declaração do outro dia e tal. É um texto tremendo. Assim como foi imprescindível a figura de mentes criativas e inteligentes, ele cita várias pessoas aqui, vários conhecidos que criaram as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Eterno e Inteligente os criou conforme a sua boa vontade. E não somente isso, mas também os sustenta cuidadosamente. Salmo 36 e o versículo 6, que vai dizer da seguinte forma, só para a gente ter uma ideia daquilo que o comentarista está passando para nós. Diz assim: a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Aí nós vemos também, é interessante que na página desse livro Respostas aos Céticos, que é um livro lá do CPAD bem legal, na página 246, nós vamos ver algo aqui bem interessante também, que diz assim, ó, sobre a criação. Alguns cientistas afirmam que há mais de 100 condições que deveriam estar em ordem para que a vida humana surgisse, incluindo as seguintes: 21% de oxigênio no ar é um percentual adequado para a vida humana. A força gravitacional é perfeita para a existência da vida. A distância da Terra em relação ao Sol proporciona o calor adequado para a vida. A taxa de expansão do universo é adequada para a vida. A espessura da crosta terrestre é do tamanho adequado para a vida. A inclinação da Terra oferece a melhor condição para a vida. A velocidade da luz é propícia à vida. A forte força nuclear mantém os átomos juntos. A distância entre as estrelas é necessária para a vida. A constante cosmológica densidade de energia do espaço é minuciosamente adequada para a existência da matéria. A quantidade correta de atividade sísmica é necessária para a vida. A posição de Júpiter protege a vida da Terra. Ou seja, isso para demonstrar que tudo foi formado, preparado para ter a vida na Terra. Aqui diz até numa parte desse livro: estamos no melhor lugar e no melhor momento da história do universo para visualizar esse fato. Isso dá mais suporte à conclusão de que a causa sobrenatural do universo é um ser inteligente. Não tem como, por acaso, explodiu o Big Bang, gases, tal. Não tem como.
evoluir a espécie para a evolução, não. Um ato feito, criou os céus e a terra. Abruptamente, diz aqui. Criou. Não há como, não existe essa ideia de evolucionismo ou do Big Bang. Não, ele formou corretamente para a vida do ser humano. Todo o sistema, tudo preparado e ajeitado para que o ser humano vivesse bem, para poder existir essa vida aqui. Cuidando daquilo que é de Deus. Nós não surgimos por acaso, não estamos na terra a passeio, nem fomos desprovidos de sentido e propósito. Ao contrário, fomos feitos por Deus e para Deus. Fomos criados para amá-lo, glorificá-lo, honrá-lo e cumprir a sua vontade. É dessa forma que nós fomos criados, para adorar a Deus. Eu e você fomos criados. Aqui diz assim mais: o Deus eterno, ao criar o homem, entregou-lhe a intransferível tarefa de cuidar e zelar da natureza. Nós temos que cuidar mesmo, zelar. A terra tem sido destruída. Nós deveríamos cuidar bem dela. Daqui nós lemos assim que precisamos honrar a Deus em todas as esferas da nossa vida. Trabalho, escola, família, igreja. E somos mordomos de Deus e não proprietários dessa terra, mas mordomos para cuidar. Nesse livro mesmo que eu li para você, ele fala aqui ao acaso. Como que poderia surgir ao acaso? Não teria como. E até vou citar o nome. Ex-ateu Sir Fred Hoyle calculou as chances de uma origem por acaso do universo como 1 em 10 elevado a 40.000 potência. Ele escreveu: os sistemas bioquímicos são extremamente complexos, de modo que a probabilidade de terem sido formados por meio do embaralhamento aleatório é indiscutivelmente zero. Então é nula a chance do nada surgir, de uma explosão surgir. Não tem como. Foi projetado. Deus projetou, criou o mundo. Tudo projetado. Tudo. Toda a forma que é. Não teria ser do nada, surgir de pronto, de explosões. Não. Não teria como. E aqui nós vemos, o Senhor deu capacidade aos seres humanos para construírem, estabelecerem famílias, preservar o meio ambiente, promover justiça social, estimular a solidariedade e o altruísmo, utilizar os meios de comunicação de maneira inteligente. Deus criou o homem, todo homem. E para concluir, diz assim: o universo, os seres vivos, o ser humano exige a existência de um ser inteligente, que não apenas projetou, mas executou todas as coisas minuciosamente como são. Foi criado os céus e a terra. Foi criado para mim e para você, para adorarmos a Deus. E tudo projetado. Não foi por um acaso. Então Deus nos criou. E que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, e que busque cada dia mais, e que façam o melhor para honrar o nome dEle, para adorar o nome dEle. Agradeço a você da lição juvenis, que o Senhor continue te abençoando cada dia mais. E obrigado, curta lá, dá um like, divulgue, nos ajuda a divulgar o canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo. A paz do Senhor e um abraço a todos.